Pesquisadores e estudantes da UFES analisam as principais doenças das plantas. Aqui é possível conseguir reduzir perdas das lavouras dos produtores. Todos os estudos são feitos na Clínica Fitopatológica da Universidade, no campus de Alegre. Renan é um produtor rural de Alegre, sul do estado. Na propriedade de 4,5 hectares, cultiva café conilon, mas para aumentar a colheita, percebeu que era preciso melhorar o solo. Quando eu fui implantar essa lavoura aqui, há mais ou menos uns 9 meses atrás, que eu tive um problemazinho por não conhecer com nematóide e através do laboratório da UFES de Alegre eu consegui identificar, através dos técnicos que me orientaram a fazer o manejo correto, as coisas. Foi assim que eu descobri até que eu tinha problema com nematóide aqui. Com orientação e informação, Renan passou a fazer manejos mais corretos na lavoura. Conseguiu economizar e combater melhor as pragas. O resultado está aqui, né? Se eu não tivesse cuidado, seguido as orientações certas, eu não conseguiria ter as plantas sadias como estão, né? Investigar as causas e identificar os agentes etiológicos estão entre as principais formas de reduzir os danos e perdas causados por doenças de plantas. Por isso, a ciência se juntou à necessidade dos produtores. A gente busca trazer, o diagnóstico, entender a causa realmente da doença, entender o que está levando aquele sintoma, aquele dano, aquela perda, ou seja, aquele prejuízo para aquela cultura que está sendo conduzida ali. Então, basicamente, aqui nós somos médicos de planta. Nós buscamos aí a sanidade das plantas, trazendo aí uma forma de manejo mais correta dos produtores. A Clínica Fitopatológica é da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Alegre. Não atende apenas a região sul do estado, faz prestação de serviço à comunidade rural, empresas, técnicos e pessoas em geral. Eles podem estar nos encaminhando amostras e através dessas amostras, chegando aqui, fazendo a recepção, nós trabalhamos de modo a fazer identificação, tanto de fungo quanto de bactéria, nematóides, vírus, protozoários e outros agentes. Então a gente consegue fazer toda essa abordagem, trazendo aí um diagnóstico preciso para os produtores rurais e para a sociedade como um todo. Jordânia é uma das responsáveis pelo recebimento das amostras dentro da clínica, identificando e direcionando qual caminho cada amostra seguirá. A gente faz toda uma análise, a gente faz uma triagem para saber qual é o tipo de patógeno que pode estar ocorrendo, que pode estar afetando, causando a doença. E a gente utiliza lâminas quando desconfiamos que é uma doença fúngica. Quando não, nós fazemos análise para bactérias, para fitonematóides. Processo cuidadoso e minucioso. Aqui é preciso fazer isolamento do agente causal para entender o problema. Dependendo do tipo de micro-organismo, o procedimento é diferente. Se for uma bactéria, a gente vai fazer o isolamento de uma forma. Se for um vírus, a gente não consegue fazer o isolamento, então a gente passa para as técnicas moleculares. Se for um fungo, já é mais fácil, a gente tem muita literatura também para se basear. E se for nematóide, a gente nem vai chegar nessa etapa. Ali, depois da identificação, a gente já vai triar e já vai encaminhar para o laboratório de nematologia. O objetivo principal aqui é achar a solução para o produtor, principalmente analisando informações que muitas vezes ele não teria acesso fora da universidade. Os nematóides são vermes de planta. A maioria desses nematóides atacam as raízes da planta. Existem nematóides da parte aérea também, mas a maioria ataca a raiz. E eles podem provocar alterações nas raízes. Esse é um exemplo. Essas bolinhas aí? Esse é um exemplo bem característico. Esse nematóide é o grupo de nematóides mais importante do mundo, Ele provoca essas alterações nas raízes, a raiz engrossa, então dá essas galhas radiculares. É claro que uma raiz comprometida, ela vai ser muito menos eficiente na absorção de água e nutriente. Consequentemente, a produção vai ser menor. O núcleo também conta com especialistas de outras áreas, como por exemplo bioquímica, genética, fitotecnia.
Elas possibilitam avanços em áreas que vão além do conhecimento dos entomologistas e fitopatologistas e são cada vez mais importantes para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, impacto direto sobre a agricultura brasileira. Depois que a gente direciona o produtor, né, a resposta que a gente tem para o produtor é a espécie do patógeno, que está sendo o problema para a agricultura, e aí, na sequência, a gente direciona ele para as medidas de controle, né, para as medidas de manejo dessa doença vinculada a esse organismo fitopatogênico. As pesquisas têm a participação dos estudantes. Aqui eles aprendem na prática e se preparam para o mercado de trabalho. A gente tem a oportunidade de transferir, né, esse conhecimento que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória de formação. Então a multidisciplinaridade é a chave para esse caminho de integração de estudantes. A procura pela clínica ainda é pequena, mas a expectativa é que os produtores conheçam cada dia mais as vantagens desse espaço. A nossa expectativa é que com a divulgação, né, desse serviço a gente consiga receber mais amostras e com isso a universidade cumpre o papel dela, né, que é de ultrapassar os muros, né, do campus e levar o conhecimento que a gente gera aqui para os produtores. A ciência é uma fonte de solução para muitos problemas da sociedade. Quando a gente vai para uma batalha, a gente precisa conhecer o inimigo, não é? E assim também no manejo de doenças, a gente precisa saber o patógeno que tem ali. Então, você é um consultor, você é produtor, está com dúvida no que tem na sua área, coleta o material, leva para a clínica, eles vão receber com todo o carinho ali, com todo o profissionalismo, você vai ter o laudo e vai ter a ciência te dando suporte técnico para você tratar com eficiência e efetividade a sua área.